Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vida Leve. Aqui acreditamos que pequenas atitudes podem transformar completamente a forma como vivemos, sentimos e cuidamos de nós mesmos. Hoje, você vai conhecer 7 hábitos simples e poderosos que podem mudar sua saúde física, mental e emocional, trazendo mais energia, equilíbrio e alegria para o seu dia a dia. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre bem-estar, alimentação saudável e qualidade de vida. Respire fundo, relaxe e venha comigo descobrir como transformar a sua rotina em uma jornada de leveza e vitalidade. Porque viver bem é uma escolha, e essa escolha começa agora. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de compromissos e distrações, onde muitas vezes deixamos a nossa saúde em segundo plano. Mas a verdade é que não precisamos de mudanças radicais para transformar a vida. Pequenos hábitos, quando praticados de forma consistente, têm o poder de renovar nossa energia, melhorar nossa disposição e até aumentar nossa longevidade. Hoje você vai conhecer os 7 hábitos saudáveis que podem transformar sua saúde de maneira simples e prática. Beba mais água. A água é o combustível do corpo humano. Ela participa de todas as funções vitais, desde o transporte de nutrientes até a eliminação de toxinas. Ainda assim, muitas pessoas passam o dia desidratadas sem perceber. A recomendação geral é beber entre 1,5 e 2 litros de água por dia, ajustando conforme sua rotina e necessidades. Criar esse hábito pode ser simples. Tenha sempre uma garrafinha por perto, beba um copo ao acordar e outro antes de cada refeição. Isso melhora a pele, o humor, a energia e até ajuda a controlar a fome. Manter-se hidratado é uma das formas mais acessíveis e poderosas de cuidar da saúde. Tenha uma alimentação equilibrada. Alimentar-se bem é uma das formas mais puras e poderosas de cuidar de si mesmo. Não se trata de seguir regras rígidas ou modismos passageiros, mas de compreender que o alimento é energia, é combustível, acima de tudo, é conexão com a vida. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir o corpo, mas também de alimentar a mente e o espírito. Comer bem é um gesto de amor próprio, um diálogo silencioso entre você e a natureza, uma forma de agradecer a vida pelo simples fato de existir. O segredo de uma boa alimentação não está na restrição, mas no equilíbrio. Um prato equilibrado é um prato colorido, cheio de vida e de nutrientes. Imagine o seu prato dividido em partes. Metade dele deve ser preenchida com verduras, legumes e hortaliças. Um quarto com proteínas magras, como peixes, ovos ou frango. E o outro quarto com carboidratos saudáveis, como arroz integral, batata doce ou quinoa. Essa simples proporção traz harmonia ao que você consome e garante ao corpo tudo o que ele precisa para funcionar bem. As cores são sinais da natureza. Quanto mais variadas, mais completa é a refeição. O verde traz clorofila e fibras. O vermelho e o roxo trazem antioxidantes. O amarelo e o laranja, vitaminas e energia. Um prato vibrante é um prato vivo. Evite o excesso de alimentos ultraprocessados, aqueles que vêm em embalagens coloridas, com rótulos longos e nomes que você nem consegue pronunciar. Eles são práticos, mas escondem açúcares, gorduras ruins e conservantes que, aos poucos, sobrecarregam o organismo. Prefira o simples, o natural, o que vem da terra. O arroz com feijão, por exemplo, é uma combinação perfeita de proteínas e aminoácidos. Um pedaço de fruta como sobremesa é melhor do que qualquer doce industrializado. Pequenas trocas diárias fazem uma grande diferença. Substituir o refrigerante por água com limão, o biscoito recheado por castanhas ou iogurte natural, e o fast food do fim de semana por uma refeição caseira é um ato de consciência e autocuidado. Não é sobre perfeição, mas sobre constância. Cada escolha consciente é um passo na direção da saúde. Comer com atenção e calma também é parte essencial do processo. Vivemos em um mundo apressado, onde as refeições são feitas diante de telas ou em movimento. Mas o corpo precisa de tempo para reconhecer o que está recebendo. Quando você mastiga devagar, o cérebro entende a saciedade, os sabores se intensificam e o sistema digestivo trabalha com mais eficiência. Comer devagar é uma forma de meditação. O alimento deixa de ser um simples ato mecânico e se transforma em um momento de presença. O sabor, a textura, o aroma, tudo ganha significado. Essa atenção plena à alimentação ajuda a reduzir a ansiedade e até a prevenir excessos, porque o corpo e a mente passam a agir em sintonia. A alimentação equilibrada também é a base de um sistema imunológico forte e de uma mente mais estável. As vitaminas e minerais obtidos através dos alimentos naturais ajudam a regular os hormônios, melhoram o humor e aumentam a disposição.
Estudos mostram que uma dieta rica em frutas, verduras e gorduras boas, como as encontradas no azeite e no abacate, reduz o risco de doenças cardiovasculares, fortalece a memória e contribui para o envelhecimento saudável. A energia que você sente durante o dia, a clareza mental e até a qualidade do sono estão profundamente ligadas ao que você coloca no seu prato. Mas é importante lembrar: alimentar-se bem também é permitir-se prazeres com sabedoria. Uma refeição especial com amigos, um doce ocasional ou aquele prato que traz lembranças afetivas, tudo isso também faz parte de uma vida equilibrada. Durma bem e priorize um sono de qualidade. Dormir bem não é um luxo. É uma necessidade vital. O sono é o momento em que o corpo encontra o silêncio da cura, o repouso da mente e o renascimento da energia. Durante as horas em que descansamos, uma verdadeira orquestra biológica entra em ação. Hormônios se equilibram, células se regeneram, o sistema imunológico se fortalece e a mente organiza o que aprendeu ao longo do dia. É nesse tempo sagrado que a memória se consolida, o humor se estabiliza e o coração desacelera. Não há produtividade, beleza ou equilíbrio emocional que resista à falta de um bom descanso. Por isso, dormir não é perda de tempo, é o mais poderoso investimento na sua saúde física e mental. Muitos ainda acreditam que dormir pouco é sinal de força, de disciplina, de quem aproveita melhor o dia. Mas, na verdade, é o oposto. A privação de sono é uma das maiores causas de desequilíbrio emocional, aumento da ansiedade, redução da concentração e enfraquecimento do sistema imunológico. Quando o corpo não tem tempo suficiente para se recuperar, ele começa a funcionar em modo de alerta constante, liberando cortisol, o hormônio do estresse, e interferindo em funções vitais, como a digestão, a regulação do apetite e até o metabolismo. Pessoas que dormem mal tendem a sentir mais fome, a preferir alimentos calóricos e a ganhar peso com mais facilidade, pois o organismo tenta compensar o cansaço com energia rápida. É um ciclo invisível, mas poderoso, que afeta todos os aspectos da vida. Dormir bem é mais do que fechar os olhos. É criar um ritual de desligamento, um convite ao corpo e à alma para desacelerar. A preparação começa muito antes de deitar-se. Evite o uso de telas, celular, TV ou computador, ao menos uma hora antes de dormir. A luz azul emitida por esses dispositivos engana o cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia, e atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Prefira uma iluminação suave, de tons quentes, e atividades relaxantes, um banho morno, uma xícara de chá de camomila, uma leitura leve ou até uma breve meditação. O ambiente também conta. Mantenha o quarto limpo, escuro e silencioso. Um colchão confortável, lençóis macios e temperatura agradável ajudam o corpo a entender que é hora de descansar. O sono deve ser tratado como um momento de autocuidado, um presente que você se oferece ao final do dia. A regularidade é outro fator essencial. Tente dormir e acordar sempre nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana. O corpo adora a rotina. Ele funciona melhor quando reconhece padrões e se prepara para eles. Esse hábito simples regula o relógio biológico, melhora a produção de energia e faz com que o despertar se torne leve e natural. E, caso tenha dificuldades para adormecer, não force o sono. Levante-se, leia algo tranquilo, respire fundo e volte para a cama quando o sono vier. Com o tempo, o corpo reaprende a confiar nesse ciclo natural de descanso. Quando você passa a dormir bem, tudo muda. A pele ganha viço, a mente fica mais clara, o humor se estabiliza e a disposição cresce. Estudos mostram que pessoas que dormem entre 7 e 8 horas por noite têm menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes e depressão. O sono também afeta diretamente o aprendizado e a criatividade. É enquanto dormimos que o cérebro faz limpeza, eliminando toxinas e reforçando conexões neurais importantes. Cada boa noite de sono é como um botão de reset que renova corpo, mente e espírito. Se quiser transformar o sono em um verdadeiro aliado, aprenda a desacelerar também durante o dia. Estresse acumulado é inimigo da tranquilidade noturna. Reserve pequenos momentos de pausa. 5 minutos de respiração profunda, uma caminhada silenciosa, ou simplesmente olhar o céu. Essas pequenas ancoragens ajudam a acalmar a mente e preparam o corpo para repousar com mais facilidade à noite. Dormir bem é viver melhor. É cuidar de si de forma integral, do corpo que executa, da mente que pensa e da alma que sente. Priorizar o descanso é um gesto de amor próprio, um compromisso silencioso com a própria saúde. Não há sucesso, energia ou felicidade que floresçam em terreno cansado. Então, hoje, ao encerrar seu dia, desligue as luzes do mundo e acenda as da calma. Feche os olhos com gratidão, inspire devagar e permita-se simplesmente descansar.
Pratique atividade física regular. O corpo humano foi criado para o movimento. Desde os primórdios, nossos antepassados caminhavam longas distâncias, colhiam, caçavam, cultivavam, dançavam ao redor do fogo e se conectavam com a natureza através do corpo. O movimento sempre foi a linguagem da vida. No entanto, com o passar dos séculos, a modernidade trouxe conforto, tecnologia e praticidade. Mas, junto com eles, veio também um inimigo silencioso, o sedentarismo. Ficar horas sentado diante de telas, dirigir em vez de caminhar, usar elevador em vez de escadas, tudo isso nos afastou de um ritmo natural que o corpo tanto precisa. O resultado é uma geração cansada, com dores, ansiedade e doenças que poderiam ser prevenidas com algo simples: mover-se todos os dias. Mas a boa notícia é que não é preciso passar horas em academias ou fazer treinos exaustivos para colher os benefícios do movimento. Bastam 30 minutos diários de atividade física para transformar completamente sua saúde. 30 minutos podem parecer pouco, mas representam um poderoso investimento em qualidade de vida. E esses minutos não precisam ser sempre iguais. Podem ser uma caminhada ao ar livre, uma dança leve no quintal, uma sessão de yoga ao amanhecer ou uma pedalada no fim da tarde. O importante é que o movimento traga prazer e faça parte da sua rotina de forma natural. O corpo não quer perfeição, ele quer constância. O segredo está na continuidade. Um passo de cada vez, um movimento de cada dia. Quando você se movimenta, algo muda por dentro. O coração bombeia com mais força, o sangue circula melhor, os pulmões se expandem, e o cérebro recebe mais oxigênio. Hormônios como a endorfina e a serotonina são liberados, trazendo uma sensação de bem-estar, leveza e equilíbrio emocional. O exercício não apenas fortalece os músculos, mas também cura a mente. Ele combate o estresse, reduz a ansiedade, melhora o sono e aumenta a autoconfiança. Quantas vezes, após uma simples caminhada, você não se sentiu mais calmo, mais centrado, mais grato? Isso acontece porque o corpo e a alma estão profundamente conectados. O movimento físico é uma oração silenciosa, um modo de agradecer à vida pelo privilégio de poder se mover. E não há idade certa para começar. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos se beneficiam do movimento. Para quem está começando, o mais importante é respeitar o próprio ritmo. Comece devagar, caminhe um pouco mais a cada dia, alongue-se, brinque com o corpo. O movimento deve ser um aliado, não um castigo. Se você associa o exercício à obrigação ou à punição, o corpo responde com resistência. Mas se o associa ao prazer e à liberdade, ele responde com gratidão. Encontre uma prática que fale com o seu coração. Pode ser natação, dança, corrida, pilates, musculação, ciclismo, yoga ou simplesmente jardinagem. O que importa é movimentar-se com alegria, com amor, com presença. Outra dica poderosa é encontrar propósito no movimento. Não se exercite apenas por estética, exercite-se pela vida. Pelo prazer de acordar com energia, de ter disposição para brincar com os filhos, de envelhecer com autonomia, de sentir o coração forte e o corpo leve. Quando o motivo é verdadeiro, o hábito se consolida com mais facilidade. O exercício então deixa de ser um dever e se transforma em um momento de reconexão. Há uma paz profunda em sentir o corpo vivo, em perceber os músculos respondendo, o coração pulsando, o suor purificando. É o corpo dizendo: obrigado por lembrar de mim. A atividade física regular também é uma das melhores formas de prevenção de doenças. Ela reduz o risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão e até de alguns tipos de câncer. Além disso, melhora a postura, fortalece ossos e articulações e ajuda na digestão. O corpo se torna mais resistente, mais estável, mais jovem. O movimento é o remédio mais barato e mais eficaz que existe, e o melhor, sem contraindicações. E mesmo nos dias em que o cansaço parecer maior que a vontade, lembre-se de que um pequeno movimento é melhor que nenhum. Caminhar por 10 minutos, alongar-se um pouco, subir escadas, tudo conta. É o acúmulo de pequenas ações diárias que constroem um grande resultado. Ao movimentar o corpo, movimentamos também a vida. Cada passo, cada respiração profunda, cada gota de suor é um lembrete de que estamos vivos. A atividade física é uma forma de dizer sim à saúde, sim à vitalidade, sim à alegria de existir. E, no final, não é apenas o corpo que se fortalece, é a mente, o coração e a alma. Permita-se redescobrir o prazer de se mover. Lembre-se, o corpo é o templo que abriga o espírito. Cuidar dele é um ato de amor, uma forma de honrar a vida. Não espere o momento perfeito. Comece hoje, com o que você tem,
onde você está. O movimento é o caminho para uma vida mais leve, mais equilibrada e mais feliz. Gerencie o estresse. O estresse é uma reação natural do corpo diante dos desafios da vida. Ele surge como um alerta, uma resposta que prepara o organismo para agir, reagir, proteger-se. Em pequenas doses, o estresse pode até ser positivo. Ele nos impulsiona, desperta o foco e dá energia para enfrentar situações difíceis. Mas quando se torna constante, quando o corpo vive em estado de alerta o tempo todo, o estresse deixa de ser um aliado e passa a ser um inimigo silencioso. Ele desgasta a mente, enfraquece o corpo, consome a energia e rouba a alegria de viver. Por isso, gerenciar o estresse não é luxo, é necessidade. É aprender a respirar mesmo quando o mundo parece apertar. Vivemos em uma era acelerada. Tudo acontece em alta velocidade. As mensagens chegam em segundos, as notícias nunca param, e a sensação é de que o tempo escorre entre os dedos. Nesse turbilhão, esquecemos de algo essencial: pausar. O ser humano não foi feito para funcionar como uma máquina. Nosso corpo precisa de intervalos, nossa mente precisa de descanso, e nosso coração precisa de silêncio. Quando ignoramos esses sinais, o estresse se acumula, e o corpo começa a pedir ajuda de maneiras sutis: dores de cabeça, insônia, irritação, cansaço excessivo, ansiedade, falta de concentração. São alertas, pequenos gritos do corpo pedindo que você desacelere. Gerenciar o estresse começa com o autoconhecimento. É olhar para dentro e perceber o que te sobrecarrega, o que te tira a paz, o que te faz perder o equilíbrio. Muitas vezes, o estresse não vem apenas das situações, mas da forma como reagimos a elas. Aprender a responder com calma, e não com impulsividade, é uma arte. Técnicas simples podem fazer uma grande diferença. A respiração profunda, por exemplo, é uma ferramenta poderosa e gratuita que acalma o sistema nervoso em minutos. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita algumas vezes. Esse simples gesto muda a química do corpo, traz oxigênio ao cérebro e clareia os pensamentos. Outra prática transformadora é a meditação. Ela não precisa ser longa nem complexa, pode começar com apenas 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio, feche os olhos e observe a própria respiração. No início, a mente vai se distrair, e tudo bem. O objetivo não é parar de pensar, mas perceber os pensamentos sem se prender a eles. Com o tempo, a meditação cria um espaço interno de calma que se expande mesmo nos dias mais turbulentos. Também é possível encontrar essa serenidade em outras formas de presença: na oração, na música, na leitura, no contato com a natureza ou em um simples pôr do sol. O contato com a natureza é, aliás, um dos remédios mais antigos e eficazes contra o estresse. Caminhar entre árvores, ouvir o som dos pássaros, sentir o vento no rosto e o cheiro da terra molhada tem um poder restaurador sobre o corpo e a mente. A natureza nos lembra que o tempo tem seu ritmo, que a vida acontece em ciclos e que há beleza no simples. Mesmo uma pausa breve ao ar livre, alguns minutos de sol na varanda ou cuidado com uma planta, já ajudam a desacelerar. A natureza cura de forma silenciosa, devolvendo-nos ao presente. Além disso, cultivar hobbies e momentos de lazer é essencial para o equilíbrio emocional. A rotina muitas vezes se torna uma corrida automática, e esquecemos de reservar tempo para aquilo que alimenta a alma. Tocar um instrumento, pintar, cozinhar, cuidar do jardim, escrever ou simplesmente ouvir uma boa música são formas de expressar a criatividade e aliviar tensões. O lazer não é uma perda de tempo, é uma maneira de renovar a energia. A mente precisa de respiros, de espaços onde o dever dá lugar ao prazer. Também é fundamental estabelecer limites. Aprender a dizer não quando necessário é um ato de amor próprio. Quantas vezes o estresse vem não por excesso de tarefas, mas por dificuldade de colocar limites nas demandas externas. Dizer não não é egoísmo, é maturidade emocional. É entender que você não pode cuidar do mundo se não cuidar de si primeiro. E, quando o fardo estiver pesado demais, buscar ajuda profissional é um sinal de coragem. Psicólogos, terapeutas e grupos de apoio podem oferecer novas perspectivas, técnicas de enfrentamento e acolhimento emocional. Ninguém precisa enfrentar o estresse sozinho. Outro aspecto importante é cuidar do corpo físico, que é diretamente afetado pelo estresse. Uma alimentação equilibrada, o sono de qualidade e a prática regular de exercícios físicos reduzem significativamente a produção de hormônios ligados à tensão. O movimento corporal libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensação de bem-estar e aliviam o estresse de forma natural. É por isso que mente e corpo caminham juntos, um influencia o outro o tempo todo.
Cuidar da saúde física é, também, cuidar da saúde mental. E não se esqueça de nutrir o espírito. Momentos de espiritualidade, gratidão e reflexão ampliam a percepção da vida e nos lembram de que não estamos sozinhos. Quando cultivamos a fé, seja qual for a forma que ela assume, ganhamos força para atravessar os dias difíceis com serenidade. A fé não elimina os desafios, mas muda a maneira como os enfrentamos. Ela é como um porto seguro em meio à tempestade. Gerenciar o estresse é, em essência, um ato de equilíbrio. É compreender que nem sempre podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos escolher como reagir. É aprender a respirar em meio ao caos, a encontrar calma nas pausas e a transformar o peso da vida em aprendizado. Cada pequena atitude conta. Desligar o celular por alguns minutos, tomar um chá em silêncio, ouvir uma música tranquila, caminhar ao entardecer, respirar fundo antes de responder. São gestos simples, mas poderosos, que nos reconectam com o agora. Respire. Desacelere. Equilibre. Você não precisa fazer tudo, nem resolver tudo hoje. Permita-se apenas ser. Cuidar do estresse é cuidar da vida, é escolher viver com leveza, com consciência e com amor. Cuide da sua saúde mental. Cuidar da mente é um gesto de amor, um ato silencioso de autocompaixão. É reconhecer que o equilíbrio emocional é parte essencial da saúde, tão importante quanto o coração que bate, o pulmão que respira ou o corpo que se move. A mente é o centro de tudo. É nela que nascem os pensamentos, as emoções, os sonhos e as decisões. Quando ela está em harmonia, a vida flui com mais leveza. Quando está sobrecarregada, todo o resto se desequilibra. Por isso, cuidar da saúde mental não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade emocional, é a base para viver com propósito e paz. Vivemos em tempos de excessos, de informação, de estímulos, de cobranças. As pessoas estão sempre conectadas, mas muitas vezes se sentem sozinhas. Corremos de um compromisso para outro, tentamos dar conta de tudo, e nesse processo esquecemos de cuidar de quem realmente importa, nós mesmos. A mente, assim como o corpo, se cansa. Ela precisa de pausas, de silêncio, de respiro. Precisamos reaprender a desacelerar, a desligar o piloto automático e a ouvir o que o coração está tentando dizer em meio ao barulho da rotina. Cuidar da saúde mental começa com autoobservação. É perceber quando algo não vai bem, quando o cansaço se transforma em exaustão, quando a preocupação vira ansiedade, ou quando a tristeza se estende por dias demais. O primeiro passo é reconhecer esses sinais com acolhimento, sem julgamento. A mente envia alertas sutis, sono alterado, irritabilidade, falta de motivação, isolamento, lapsos de memória. São convites para olhar para dentro, para ajustar o ritmo, para se reconectar consigo. A ignorância desses sinais pode transformar pequenas tensões em grandes tempestades internas. Existem muitas formas de cuidar da mente. Uma delas é cultivar momentos de relaxamento. Pode ser através de um banho demorado, de uma caminhada sem pressa, da leitura de um bom livro ou de uma xícara de chá saboreada em silêncio. Esses instantes de pausa são como recarregar a bateria emocional. Eles nos lembram que a vida não precisa ser uma corrida. Quando você desacelera, o corpo agradece, e a mente encontra espaço para respirar. O ócio criativo, aquele tempo em que não fazemos nada e deixamos os pensamentos fluírem, também é extremamente benéfico. É nesse vazio que nascem as boas ideias, a criatividade e o autoconhecimento. Outra poderosa forma de cuidar da saúde mental é nutrir relações positivas. O ser humano é social por natureza, e o afeto tem um poder curativo. Conversar com alguém de confiança, desabafar, rir, trocar experiências, tudo isso alivia o peso emocional. O simples ato de ser ouvido já é terapêutico. Crie tempo para estar com as pessoas que te fazem bem, que te acolhem sem julgamentos, que te inspiram a ser melhor. E, quando possível, também seja esse refúgio para alguém. Empatia é uma via de mão dupla, e cada gesto de escuta ou carinho cria um elo invisível de cura. Praticar a gratidão é outro exercício transformador. Em meio às dificuldades, o olhar grato muda a forma como enxergamos o mundo. Ser grato não é ignorar os problemas, mas reconhecer as bênçãos que coexistem com eles. Comece o dia lembrando de 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples: o sol da manhã, o cheiro do café, o abraço de alguém querido. Esse hábito fortalece a mente, amplia o foco para o positivo e reduz a ansiedade. A gratidão é uma lente que colore o cotidiano com serenidade. Os hobbies prazerosos também são uma ponte para o bem-estar mental. Fazer algo que se ama sem a pressão de resultados, tocar um instrumento, pintar, dançar, cozinhar,
Escrever é uma forma de libertar a mente das amarras da obrigação e mergulhar no prazer do momento presente. Quando nos envolvemos com algo que nos dá alegria, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Por isso, pequenas doses de felicidade genuína têm um impacto profundo na saúde emocional. Mas cuidar da mente não é apenas buscar prazer ou tranquilidade, é também lidar com as emoções difíceis de forma saudável. Raiva, medo, tristeza e frustração fazem parte da experiência humana. O problema não está em senti-las, mas em reprimi-las. Permitir-se sentir é libertador. Escrever sobre o que sente, chorar quando necessário, buscar conforto em um amigo ou terapeuta, tudo isso ajuda a processar emoções e evitar que elas se transformem em peso. A vulnerabilidade é força disfarçada de sensibilidade. Aceitar-se humano é o primeiro passo para a cura emocional. Outro ponto essencial é procurar ajuda profissional quando preciso. A terapia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e equilíbrio. O psicólogo não está ali apenas para momentos de crise, mas para ajudar a compreender padrões, fortalecer a autoestima e desenvolver estratégias para lidar com as dificuldades da vida. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem e inteligência emocional. É um ato de amor próprio. Assim como procuramos um médico quando sentimos dor física, também devemos procurar um terapeuta quando sentimos dor emocional. Além disso, cuidar da mente é cuidar do corpo. A saúde mental está profundamente conectada aos hábitos físicos. O sono adequado, a alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas reduzem a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam os níveis de serotonina e endorfina, que promovem bem-estar. Um corpo saudável é o alicerce de uma mente estável. Por isso, priorize o descanso, o movimento e a nutrição, eles são pilares invisíveis da tranquilidade interior. A espiritualidade também tem um papel fundamental na saúde mental. Independentemente da religião, a conexão com algo maior traz sentido à existência. Orar, meditar, contemplar a natureza ou simplesmente agradecer são formas de nutrir o espírito. A fé e a esperança funcionam como âncoras emocionais nos momentos de turbulência. Quando a alma está em paz, a mente encontra serenidade. E, por fim, lembre-se, autocuidado não é egoísmo. Reservar tempo para si não é se afastar do mundo, mas recarregar-se para voltar a ele com mais amor e presença. Você não pode oferecer o que não tem, por isso, cuidar da sua mente é também cuidar das pessoas que você ama. Quando você está bem, tudo à sua volta floresce. Cuide da mente com carinho. Ela é o jardim onde nascem seus pensamentos, suas escolhas e seus sonhos. Alimente-a com calma, com silêncio, com amor e com verdade. Uma mente saudável é a chave para uma vida mais leve, criativa e plena. Cultive conexões sociais saudáveis. O ser humano é feito de laços. Desde nascimento, vivemos em busca de afeto, pertencimento e conexão. Estar rodeado de pessoas queridas é uma das formas mais puras de nutrir a alma. Nossos relacionamentos são como raízes invisíveis que nos sustentam, nos dão força nos dias difíceis e alegria nos momentos de celebração. Cultivar conexões sociais saudáveis não é apenas uma questão emocional, é uma questão de saúde. Pesquisas mostram que pessoas que mantêm vínculos afetivos fortes vivem mais, adoecem menos e enfrentam o estresse com muito mais resiliência. Viver conectado de verdade é diferente de estar apenas online. Na era digital, acumulamos contatos, curtidas e seguidores, mas muitas vezes perdemos o essencial: a presença genuína. Conversas profundas têm sido trocadas por mensagens rápidas, abraços por emojis, encontros por chamadas de vídeo. E, aos poucos, a solidão se disfarça de conexão. Por isso, é tão importante recuperar o valor do encontro verdadeiro, aquele olhar nos olhos, o som da risada compartilhada, o simples ato de estar junto sem pressa, sem distrações. Esses momentos têm um poder restaurador que nenhuma tecnologia é capaz de substituir. As relações saudáveis são verdadeiros remédios naturais. Quando conversamos com alguém de confiança, o cérebro libera ocitocina, o hormônio do afeto, o mesmo que é produzido durante um abraço ou um gesto de carinho. Essa substância diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a sensação de bem-estar. Rir junto, contar histórias, dividir alegrias e até compartilhar dores fortalece os laços e o equilíbrio emocional. Estar perto de quem nos faz bem é uma forma de cuidar do coração, não apenas do simbólico, mas também do físico. Estudos mostram que pessoas com fortes vínculos sociais têm menor risco de doenças cardíacas, depressão e ansiedade. Mas não é a quantidade de amigos que importa, e sim a qualidade das relações.
Uma ou duas amizades verdadeiras podem valer mais do que dezenas de contatos superficiais. São essas pessoas que permanecem quando o mundo parece desabar, que escutam com empatia e que nos ajudam a enxergar novas perspectivas. Invista tempo nessas conexões. Ligue, visite, envie uma mensagem sincera, convide para um café. Cultivar relacionamentos exige presença e cuidado, mas o retorno é imensurável. Cada gesto de atenção é uma semente plantada num jardim afetivo que floresce ao longo da vida. Também é importante praticar a escuta ativa. Ouvir de verdade, sem interromper, sem pensar na resposta enquanto o outro fala. Ouvir é um ato de amor. É abrir espaço para que o outro se sinta acolhido e compreendido. Quando ouvimos com o coração, criamos laços de confiança e fortalecemos a empatia. A escuta profunda nos ensina a enxergar além das palavras, a perceber as emoções que o outro expressa no silêncio. É uma forma de conexão que vai além do que é dito, é sentir junto, é estar presente. Criar novos vínculos também é um exercício de coragem e abertura. Muitas vezes, as melhores conexões surgem quando nos permitimos sair da zona de conforto. Participar de um grupo de leitura, uma aula de dança, um voluntariado ou uma caminhada em grupo pode ser o início de novas amizades significativas. A convivência com pessoas diferentes amplia horizontes, ensina tolerância e fortalece a inteligência emocional. Cada nova amizade traz uma lição, uma energia, uma oportunidade de crescimento mútuo. As relações familiares também merecem atenção. Às vezes, os vínculos mais próximos são os mais desafiadores. Famílias não são perfeitas, e nem precisam ser. O importante é buscar harmonia, diálogo e perdão. Aprender a respeitar limites e a reconhecer o que está além do nosso controle também é um ato de amor. Nem toda relação precisa ser mantida a qualquer custo. O essencial é cultivar aquelas que realmente fazem florescer o melhor de nós. Relações saudáveis se baseiam em respeito, reciprocidade e autenticidade, não em obrigações ou culpa. E quando a solidão aparece, porque ela sempre aparece em algum momento, é fundamental lembrar que estar só não é o mesmo que estar vazio. A solitude pode ser um espaço fértil para o autoconhecimento. Aprender a gostar da própria companhia é o primeiro passo para se relacionar melhor com os outros. Quem se sente completo em si mesmo busca conexões por amor, não por carência. Assim, os relacionamentos se tornam mais leves, sinceros e equilibrados. Outro ponto essencial é manter o coração aberto ao perdão. Guardar mágoas e ressentimentos é como carregar pedras desnecessárias na mochila da vida. O perdão não é esquecer, nem justificar, é libertar-se. É escolher a paz interior ao invés da dor. Quando perdoamos, liberamos espaço emocional para novas experiências, novos afetos e novas oportunidades de amor. A leveza nasce quando deixamos o passado descansar. As conexões sociais também influenciam hábitos saudáveis. Pessoas que convivem com grupos positivos tendem a se cuidar mais, praticar exercícios, se alimentar melhor e manter o bom humor. A energia coletiva tem um poder enorme de transformação. Estar rodeado de pessoas que valorizam o bem-estar estimula o crescimento mútuo. Da mesma forma, ambientes tóxicos drenam energia e prejudicam o equilíbrio emocional. Por isso, escolha suas companhias com sabedoria. Cercar-se de quem vibra amor, respeito e alegria é um dos segredos para uma vida plena. O contato com a comunidade também faz bem à mente e ao coração. Participar de ações solidárias, ajudar o próximo, contribuir com causas sociais ou simplesmente oferecer um sorriso a um desconhecido cria uma corrente de bondade que retorna de formas inesperadas. O altruísmo ativa áreas do cérebro associadas ao prazer e à felicidade. Fazer o bem, sem esperar nada em troca, é um bálsamo para a alma. É uma forma poderosa de se conectar com a humanidade e de dar sentido à própria existência. Em um mundo que valoriza tanto o individualismo, ser gentil é um ato revolucionário. Um elogio, um bom dia, um gesto de empatia podem transformar o dia de alguém, e o seu também. A gentileza é contagiosa. Ela multiplica o bem e cria um ciclo de energia positiva. Pequenas atitudes diárias, quando somadas, constroem uma rede invisível de amor que envolve todos ao redor. Cuidar das suas relações é cuidar de si mesmo. Conexões saudáveis reduzem a solidão, aumentam a autoestima e fortalecem a mente. Quando você compartilha momentos, risadas e até lágrimas, o cérebro entende que não está só, e isso traz segurança emocional. É uma forma de dizer ao corpo e à alma: estou acompanhado, sou amado, pertenço. E esse sentimento de pertencimento é uma das chaves mais poderosas para a felicidade. No fim das contas, o segredo está no equilíbrio, entre o tempo com os outros e o tempo consigo mesmo. Entre o dar e o receber.
entre o falar e o ouvir, entre estar presente e permitir-se ausentar para recarregar. As relações mais saudáveis são aquelas em que existe espaço para o amor, mas também para o silêncio, para a união, mas também para a liberdade. São laços leves, sinceros e vivos. Cultive boas relações. Elas são o solo fértil onde florescem a alegria, o afeto e o sentido da vida. Que cada gesto de carinho, cada abraço e cada conversa sejam sementes de paz no seu jardim interior. Porque, no fim, a vida é feita de conexões, e é nelas que encontramos a verdadeira essência do bem-estar.